fazer a oração do renovo em nome de Jesus. Para Deus estar fortalecendo as nossas forças nessa noite. Forma o círculo das mãos no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Ora com fé. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor nessa noite venha fortalecer a nossa vida, venha fortalecer a vida do teu servo. Meu Pai, nós estamos aqui neste propósito, nesses 7 elos, meu Pai, do 4º passo de oração, onde nós estamos aqui para receber a fortaleza, para o Senhor fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso ser agora, meu Pai. Fortalecer este irmão, fortalecer essa irmã, meu Deus, para que esse jovem, Senhor, para que ele possa vencer nos dias maus, vai fortalecendo agora, vai derramando a bênção, vai derramando a graça, vai derramando a vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus agora. Renova as forças do teu servo, renova a força da tua serva nessa noite, meu Pai. Quebra, meu Deus, o arco, a lança, os embaraços, os impedimentos agora, e ajuda o teu servo a vencer. Guia os passos do teu servo, guia os passos da tua serva agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ramanasso me decomanai, xaracanto e decalacei, alauço me decanta, labacanta, labai. É no nome de Jesus agora, Espírito Santo de verdade, Espírito Santo de verdade agora, peleja contra as aves de rapina, peleja nessa noite. Ramacome de calabaçou, charamante de calabanai, xirime de calacévia, alamatuque me de calaçai, xeramandaque me de calamanai. É no nome de Jesus agora, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Todo espírito de engano, toda ave de rapina, em nome de Jesus caia por terra, sejam destruídos agora, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orienta, lavacanta, lavai, vai operando milagre, vai tornando, Senhor, do seu Espírito Divino, do seu Espírito Santo, vai fortalecendo, vai fortalecendo, vai fortalecendo, vai fortalecendo agora. Aí fortalecendo a vida deste homem, aí fortalecendo e fortalecendo a vida dessa mulher, meu Deus, é verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orienta, lavacanta, labai, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Espírito do Senhor, a glória e o fogo de Deus, ela está sobre este lugar. Ramanesso me decanta labai, choromão de comende canta labacalabaná. Repalamaná se me decanta labai, remonefa se me decomaná. Espírito do Senhor, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de verdade agora, orienta labai, vai pareando, vai chacoalhando este lugar. Oricanta labacanta labai, vai chacoalhando este lugar agora, em nome de Jesus. Vai impactando pelo poder, pela glória, pela unção. Renova, meu Pai, esse homem, renova essa mulher, mesmo a longa distância. Renova aquele homem agora, essa jovem agora, a longa distância. Renova, renova a força desta alma humana, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tenha medo, não te detenha, não te detenha agora,
não te detenha, não te detenha, em nome de Jesus. A glória, o fogo, a unção, o poder está neste lugar. Receba aí agora, receba no nome de Jesus. Olha o fogo ardendo sobre tua cabeça nessa noite. Olha o fogo do Senhor, ele já está descendo sobre tua cabeça. A sua cabeça está pegando fogo. Orienta, ela vai a glória, é o poder, é a unção. Abre o coração, deixa o fogo de Deus descer na tua vida nesta hora. Deixa ele impactar o seu ser agora. Receba, receba, não te detenha, não te detenha, não te detenha agora, não te detenha. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Receba, receba no nome do Senhor. Choramão de comando canta labanai, oriente de canta labai. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus agora. Ori canta labai. Deus de glória, Deus de fogo, Deus de poder, Deus de autoridade, Deus de unção. Orienta labai, vai manifestando, vai manifestando, vai manifestando. Orienta labai. Receba no nome do Senhor, receba agora, receba, não tenha medo, não tenha medo. Orienta lá, vai, não se envergonha, porque está te envergonhando do dom de Deus, porque se envergonha do poder de Deus, do Espírito Santo de verdade. Não te envergonha agora. Orienta lá, vai, orienta lá, canta lá, vai, não tenha medo. Oricanta lá, canta lá, vai. Receba, receba em nome de Jesus. Receba nessa noite. Deus de glória, Deus de fogo, Deus de poder, Deus de autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, vai operando milagre, vai operando milagre, vai operando milagre, vai impactando o teu servo, vai impactando a tua serva. Receba aí, receba aí, receba aí agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orienta lá, bacanta lá, vai, orienta e decanta lá, bacanta lá, vai, e para massumir de comaná, e xeramande canta lá, baná. Meu Deus, é verdade, receba aí agora, receba, não tenha medo, não precisa ter medo. Oricanta lá, vai, o Espírito do Senhor, orienta lá, vai, ele veio em paz, ele veio trazer o gozo, ele veio trazer a fortaleza, a alegria. Receba, pode receber, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, pode receber agora. Rabacanta lá, bacanta lá, vai, em nome de Jesus. Orienta lá, vai, receba. Rebandeca lá, bacanta lá, vai, pode receber nessa noite. Choramão de canta lá, bacanta lá, vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora. Receba, 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 receba no nome de Jesus. Opera o milagre, Senhor, opera a bênção, derrama da sua vitória. Orienta lá, vai, oricanta lá, bacanta lá, vai. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Oriente e decanta lá, vai. Xaramana me decanta lá, baná. Xaramonde com la massimi de comanai. Xaramande cala serbia de calabaná. E palabacanta lá, bacalabaná. Xaramande assumi de comanai. É de receber, não te detenha, não te detenha, não te detenha, não te detenha. Xaracanto e decalacei, choramão de calamassumi de camanai. E palama canta labanás, xaramande canta labanai. Receba, 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 não tenha medo, não te detenha, não te detenha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Receba, orienta lá, bacanta lá, vai, oricama nasce me comaná.
Esteve de comando calabacei. Oriente de canta labacei. Meu Deus, é verdade, Senhor. Orienta labai, vai fortalecendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo o vaso a transbordar. Orienta labai, o gozo do Espírito, a alegria da salvação. Oricanta labai, o prazer de te servir, de te amar. Orienta labai, oriente decanta labai. Receba nesta hora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Aleluia. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Os discípulos de Jesus no cenáculo orando estavam. Uns falavam em língua estranha, outros já profetizavam. Os fariseus diziam: estão embriagados. Nesse dia o Espírito Santo nos foi dado. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se findar, ainda continua lá no céu. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Hoje nós vamos falar sobre, bendito é o nome do Senhor. Mateus parece que é o 6, né? A oração do Pai Nosso. 6 e 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Aliás, vamos começar no 4. Mateus 6, versículo 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Mas em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê e o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus e Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nessa noite, meu Deus, venha nos dar graça, venha nos dar força, para que nós, através da sua palavra, nós possamos, ó Deus e meu Pai, por amor do seu povo e da sua igreja, o seu espírito de sabedoria e inteligência, ele possa nos guiar nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um dos pontos muito forte para fortalecer o crente, que é a oração. É um dos pontos, não é todos os pontos, é um deles. Só que, mesmo ontem nós falamos algumas coisas, não falamos tudo, porque nós ainda temos
muito tempo ainda, eu acredito, né? Se Jesus não vier, vai ter muitos anos para ir falar ainda, né? Então, já vamos falando uns pouquinhos, né, irmãos? Cada dia fala um pouco. Igual a gente come, cada dia come um pratinho, né? Tem uns que comem um pratão, mas é mais certo comer uns pratinhos, né? No nome de Jesus. Então, falamos alguns pontos que impede, que está atrapalhando a pessoa de se fortalecer. Então, ele luta e não consegue. Hoje nós vamos falar um dos pontos que fortalece o crente. Ele fortalece o crente. Os irmãos podem ver que o Antigo Testamento, apesar que Salmos, eles são muitas orações de Davi e cânticos de Davi, né? Profecias, mas dos homens que oraram, escrito na Bíblia, foi poucos. Não foram tantos. Registrado na Bíblia, não quer dizer que eles não oravam, eles oravam. Mas registrado na Bíblia, foram poucos, né? Que está registrado. Tirando os Salmos, né? Na verdade. Mas você observa que já no Novo Testamento, a oração tornou uma coisa contínua. A Bíblia fala que Jesus orava a noite toda e pela manhã ele pregava. Aí você começa a perguntar, mas por que essa questão toda? Nem toda oração é a mesma oração. Nem toda oração. Existem orações que é para quem já está forte. É para quem já está forte. Existem orações que é orações de livramentos. Para Deus abrir uma porta, para Deus livrar o crente, né, de alguma coisa, para Deus, né, curar uma enfermidade. São orações de súplicas, que a gente ora para Deus realizar uma obra. Mas vocês observam que Jesus orava a noite toda para fortalecimento. Não que ele precisasse de fortalecer, porque ele é Deus. Mas como homem, ele precisava da oração. Como ele estava como homem, ele precisava orar. Acha o versículo para mim. Ele precisava orar o tempo todo. Por quê? Para fortalecer. Para fortalecer. Porque a oração, além dela ter os outros pontos, nós não vamos falar de todos os outros pontos, porque senão nós fogimos do assunto, né? Nós vamos falar só da parte do fortalecimento, aonde ela fortalece o crente. Achou? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Santo é o Senhor Deus para todo sempre. Enquanto os irmãos acham, quando Jesus, os discípulos de Jesus, a Bíblia fala que eles, até os fariseus, até comentou que os discípulos de Jesus não oravam muito, né? E nem jejuava. E eles até chegou a levar esse ponto para Jesus. Por que os discípulos de João jejuam e oram, e os seus discípulos não oram e não jejuam? E Jesus explicou por que eles não oravam e nem jejuavam naquele momento. Hã? Não é quando Jesus orava a noite toda e pregava, né? Talvez fique mais difícil para... Bendito seja o nome do Senhor. Mas outros aí, pega a passagem de quando eles questionam os discípulos de Jesus. Em nome de Jesus. Então você vê que eles questionou. Jesus vai e mostra para nós que o ministério do Espírito, ele precisa de muita oração. Vamos lá, Lucas 5,33. Aí foi quando
eles questionaram os discípulos de Jesus com os discípulos de João Batista. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Viram? Eles perguntaram, por que jejuam os discípulos? Até os discípulos dos fariseus jejuam e oram. Os discípulos de João jejuam e oram, e os seus discípulos não jejuam e nem oram. Perguntaram para Jesus, né? Jesus falou assim, porque enquanto eles estão com o noivo, eles não vão precisar de jejuar. Eu estou aqui, ué. Então não precisa de jejuar. Tudo que eles querem eu faço. Mas será o tempo que eu serei tirado. Tirado assim, como homem. Serei tirado de perto deles. Aí eles vão orar e jejuar. Porque não tinha como eles viver esse ministério de Jesus sem o jejum e a oração. Não existe. Evangelho do Senhor Jesus Cristo não existe, porque o jejum e a oração, ele é que dá fortaleza ao crente. Fortaleza. Né? E nós... Conseguiu achar, não? Não. Mas, então, depois nós achamos aí, vamos, né? Achar outro lugar. E vocês observam que é justamente a fortaleza, mas a oração que ele estava buscando, que Jesus estava falando, é a oração de fortalecimento. Fortalecimento. Né? De fortalecimento. Vocês observam que logo depois que Jesus chama os seus discípulos, os 70, e Jesus envia eles para eles realizar uma obra, eles precisavam de poder. Naquele momento, Jesus deu poder para eles. Quer dizer, se eles estavam falando que eles não oravam e nem jejuavam, então Jesus só deu poder a eles, para eles fazer. O poder que estava em Jesus, ele deu a eles. Pode ir lá fazer. Entenderam? Mas depois dali, agora eles precisavam de fortalecer para eles fazer o mesmo milagre. Não tinha como mais fazer. Precisava do fortalecimento. Vamos lá. Lucas 10. Os 70, a missão dos 70. Quando Jesus chama, deu os poder para eles. Bendito é o nome do Senhor. Começar do primeiro, então. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Pode ir. Agora lê o 30, né? 30? 30? Não, 30 não. Vamos, o 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegada a vós o reino de Deus. Aí vão lá. Eles voltando. Tá, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Viu? Observou? Eles recebem um poder. Naquela hora, Jesus deu o poder. E eles, na hora que eles receberam o poder de Deus, eles curou o enfermo, expulsou o demônio, fez os paralíticos andar, cego enxergar. Até os demônios eram sujeitos a eles. Entenderam? Eles receberam o poder. Só que eles precisavam da fortaleza. Naquele momento ele recebeu o poder. Mas não era uma coisa que eles tinham adquirido aquele poder pelo fortalecimento deles. Está entendendo? Não veio pelo fortalecimento deles. Ele estava vindo porque o Senhor deu para eles um poder agora. Mateus 10 primeiro, fala mais claramente. 10 primeiro, vamos lá. Mateus 10 primeiro. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Viu? Deu poder a eles. Porém, eles ainda não estavam fortalecidos. Não. Aquele poder não era porque eles estavam fortalecidos no poder, não. Eles receberam um poder e com aquele poder eles fez obras extraordinárias, dado por Jesus. Mas você observa que logo depois dali, passando o tempo, quando Jesus morre e ressuscita, Jesus então agora já começa a trabalhar com eles, para que eles exercessem o poder. Agora, é Jesus que dá? É Jesus que dá. Mas eles iam ser fortes, se fortalecer, para que aquele poder que eles recebessem, eles pudessem fazer obras maravilhosas e também continuar sendo forte. Sendo forte. Não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Para eles continuar sendo forte. É a mesma coisa de uma pessoa totalmente fraca e naquela hora ele recebe uma força. Derrubou todo mundo. Mas passou 2 minutos, a força saiu, ele ficou fraco do mesmo jeito. Não é isso? Agora, eles não. Quando Deus distribuiu da graça, da unção que estava sobre Moisés, sobre aqueles 70, né? E eles profetizaram e depois nunca mais. Nunca mais. Acha até o versículo para mim. Então, vocês estão vendo? Recebeu aquele poder, mas eles não estavam, como diz, com aquela força toda. O que eles fizeram? O que Jesus falou com eles? Nós, Senhor, nós já vamos fazer a obra do Senhor, o Senhor vai partir, o Senhor já morreu, ressuscitou, agora o Senhor vai voltar para o céu e nós vamos fazer a obra. Não foi? Jesus, não. Números 11, 25. Pode ler, Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Nunca mais. Viram? É a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos. Naquela hora que a questão de Moisés, que eles questionaram, não foi? O Senhor falou assim, tem profeta aí? Então fala para eles se reunir. Vou colocar o meu espírito neles, eles vão profetizar e depois vou tirar meu espírito. Nunca mais eles profetizaram. Eu lembrei só uma coisa rapidinho aqui. Daquela vez você pediu aquela irmã para orar que nunca tinha tido visão, lembra? Lembro. E porque você precisava de um sinal e aí você orou, acho que até impôs a mão e Deus deu ela uma única visão naquele dia. Justamente, né? Você vê, naquele momento, igual, interessante, né? Esse irmãos conhece, é jovem, né? Quando nós estávamos do lado de lá, eu queria de Deus um sinal. Então eu falei com Deus. Era uma vigília, nós estávamos fazendo vigília ou estávamos até meia-noite naquela época? Eu acho que era, nós estávamos até meia-noite, nós chegamos a orar uns dias até meia-noite. E quando eu falei com Deus, queria Deus um sinal, eu falei, Senhor, e chamei a irmã. Chamei 2 irmãs, né, naquele dia. E chamei a irmã.
e falei com o Senhor, Senhor, ela nunca teve, ela falou comigo, irmão, eu nunca sonhei com um passarinho. Nunca vi nada na vida, nada, nunca vi. E eu falei assim, então, Senhor, é o sinal. Ela nunca viu. Ela não tem dom de visão, ela nunca viu nada. Então, só vai mostrar para ela. E na hora que nós orou, Deus deu a visão para ela. Né? Então, quer dizer, para você entender, foi naquele dia, né? Apesar que os sonhos, depois daquele dia, começou a ter uns sonhos aí, sonho dela é batata, né? Sonhou e o que acontece, né? Mas naquele dia, como diz, o Senhor deu aquele dia. Ela não tem visão, mas Deus deu naquele dia, né? Só naquele dia. Pode. Tudo que Deus faz é para despertar a nossa fé. O problema é que nós vamos até falar depois, daqui a pouquinho, que vocês vão entender. É que quando Deus faz uma coisa dessa, graças a Deus, essas irmãs, né, não caiu nessa. Não caiu, não bateu no peito, agora eu estou vendo. Não. Dá bem. Porque se a pessoa, Deus mostrou ali, o que a pessoa ouve? Então, realmente, não, Deus é poderoso. Não, eu nunca vi nada e Deus fez eu vi. Não, realmente, Deus está na obra. Aí a pessoa coloca aquilo com humildade para continuar acreditando, aumentando sua fé, bênção, ele continua. Mas se o camarada, está vendo? Deus já me usou, aí, agora está sendo usado, pronto, ele despenca. Na hora acaba. Não, houve uma questão de Deus falar. Deus estava falando. Até a questão de Moisés, né? A questão de Deus falar com Moisés. Deus falou assim, se tiver profeta aí, eu vou falar com eles. Vocês têm profeta aí no meio? Então eu vou falar. Momentâneo, só para mostrar para eles que Deus estava com Moisés. Ele que guiava ele. Então tem profeta aí? Tem. Vocês vão profetizar hoje. Nunca mais, mas hoje vocês vão profetizar. Quer ver? O Espírito desceu e profetizou. Com condição. Ali nem era condição, foi uma coisa única. Única. Nunca mais eles profetizaram. Um sinal, é um sinal, justamente. Agora, quando Jesus deu os discípulos, era a mesma coisa, um poder. Mas Jesus não queria, não era que o objetivo de Jesus é dar aquele poder para eles não fazer nada. Não, Deus queria que eles começassem a exercer o ministério. E para eles exercer o ministério e se fortalecer na fé, precisava da oração. Sem a oração não tem jeito. Não é só a oração, né? Estou falando da oração, mas tem outras coisas contribuindo na oração. Retirava para orar? Lucas 5, Veio. Versículo 16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Orava. Tem esse aí também, mas tem um outro, onde fala, e tendo ele orado a noite inteira, pela manhã, né? Tem um versículo dessa forma. Tendo orado a noite toda, né, pela manhã. Mas amém, né, irmãos? Isso aí também já dá, tá vendo? Jesus orava. Não é isso? Porque a oração é um dos ingredientes para fortalecer o crente. Para fortalecer o crente. Agora que nós vamos entender que um ponto mais... Só voltar um pouquinho nos discípulos para nós passar, né? Continuar. Vocês veem que os discípulos, Jesus, mesmo eles recebendo poder, né? Lá na frente eles teve um problema com esse poder. Eles começaram a ficar soberbo. Já começou até a querer matar os outros, você lembra? Né? Senhor, os samaritanos não queriam receber, vamos mandar fogo do céu e consumir esse povo tudo. Olha você vê, receberam, porque eles não tinham pagado, eles não fizeram nada, não é que a gente paga, mas não fizeram nada pelo poder. Deus deu autoridade, então ele se sentiu grande. Precisou, depois dali, para Jesus chamar uma criança, colocar no meio deles e falar assim, se vocês não ficarem igual essa criança aqui, vocês não vão entrar no reino de Deus, não. Porque eles começaram a ficar grande, porque naquela hora. Então, o que fizeram? Jesus falou assim, está vendo? Eu dei o poder, mas vocês não estão fortes. Vocês ainda não estão fortes.
Não tem fortaleza. Entenderam? Lucas 6:12. Lucas 6:12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Viu? A noite em oração. Tá vendo? É o Jesus. Aí você fala assim, Jesus passando a noite toda em oração. Para quê? Fortalecer. Fortalecer. Então, vocês entenderam? Os discípulos foi a mesma coisa. Jesus deu poder, estava tudo bem, mas deu problema no meio deles. Mas na hora que Jesus falou assim, agora eu vou voltar para o céu, vocês vão para Jerusalém, fica lá, até vocês receber a porção, o batismo com o Espírito, o revestimento do poder, vocês vão receber, aí vocês vão ser a minha testemunha, e agora vocês podem ver que automaticamente eles ferveram na oração. Na oração. Porque o Espírito Santo que veio agora começou a impulsionar eles a orar. Porque agora eles precisavam orar para que eles se fortalecessem, para que o poder de Deus alcançasse. Entendeu? Precisava da fortaleza. Então a oração, ela é, como diz, um dos ingredientes que fortalece o crente. Por que que hoje a gente vê que a maioria hoje não consegue fortaleza diante de Deus? Porque não tem vida de oração. A pessoa acha que vai orar 2 minutos e vai ter uma vida de oração. Não, tem que ser mais do que isso. Muito mais, né? É a mesma coisa de sei lá na hora do almoço e comer 2 baguinhos de feijão, um bago de feijão, um bago de arroz. Daí 2 dias você cai duro, não é? Mesma coisa. Você não come nem um tanto que dá para sustentar? A oração é a mesma coisa. E às vezes tem que ser o teu pouquinho, reserva ainda. E a oração é uma coisa engraçada. Quando você começa, no início, você não consegue orar muito, né? Você já fica cansado. Mas se você começa a insistir, aí você começa a ter mais força, né? Isso eu já até falei com o Pedro também. Você começa a insistir, você vai tendo mais força. Entendeu? Mesmo que às vezes você está com dificuldade, aí você não está tendo nem mais palavras para falar, mas você insiste. Você insiste, entendeu? Vai insistindo. Uma hora você não vai saber nem mais o que você vai falar. Você fala, Deus, eu não tenho mais palavras, não sei mais o que falar, entendeu? E aí Deus vai te dando graça. Porque eu lembro uma vez que eu cheguei aqui na igreja, eu estava tão cansada, tão esgotada, que eu ajoelhei. E aí eu falei, aí eu comecei a orar, mas eu estava com a mente tão pesada, tão cansada, que quando eu percebi, eu não estava falando coisa com coisa. Aí eu fiquei assim, quando eu percebi que eu não estava falando coisa com coisa, naquela cansaço mental, eu falei com Deus assim, Senhor, nossa, isso não está legal. É a oportunidade que eu tenho de estar na tua presença, de estar orando, mas eu estou tão cansada, Senhor. Eu vou ser sincera com o Senhor. A minha vontade, Senhor, é levantar e sentar. Porque eu não estou aguentando orar. A minha vontade é falar assim, quem estava orando, falar assim, amém, para eu poder sentar correndo, entendeu? Porque eu já não estou aguentando, eu não estou conseguindo concentrar, Senhor. E falei para o Senhor realmente o que eu estava sentindo. E falei assim, então, Senhor, me ajuda, coloca as palavras na minha boca, me ajuda, porque eu estou tão cansada, tão esgotada, e eu sei que isso não é legal, né? Eu devia, né, aproveitar a oportunidade que eu estou na tua presença. E eu fui sincera. E aí, de repente, Deus começou a me dar gozo na oração. Foi quase que imediato. Deus começou a me dar um gozo tão grande naquela oração, que quando pensa que não, eu estava sendo renovada. Entendeu? Aí eu fiquei assim, maravilhada, porque eu fui sincera e falei com Deus, Senhor, eu estou com vontade de levantar e sentar mesmo. E eu estou doida que o irmão fale amém, entendeu? Para eu poder sentar, porque eu não estou aguentando orar. Aí eu fui, só que assim, você estava falando e eu estava pensando, a oração, você tem que dar manutenção. Aí você vai aprendendo a orar mais tempo, né? Primeiro você começa com 5 minutos, depois 10, depois 20, depois 30. Se você esforçar, daqui a pouco você está orando 1 hora, 2 horas. É uma questão de esforço. Mesmo se você não está tendo palavra, você vai esforçando. Só que assim, e é uma manutenção, entendeu? Você já viu a fechadura? Até o Ricardo colocou no nosso portão lá, aquele negócio lá, esqueci, antigripe.
É porque o portão tinha molhado. Mas assim, você já viu uma porta que você não mexe nela? Né? Vai travando. Ou então abre ela de vez em quando, uma hora ela emperra, ela não vai. E a oração é a mesma coisa. Eu lembro que eu já tive experiência assim de orar muito tempo e com gozo, com graça, e quanto mais palavra eu falava, mais eu queria falar, mais eu queria falar. Aí teve um tempo que eu reduzi o meu período de oração, comecei a orar menos tempo. Aí já tinha mais dificuldade, parece que começou a emperrar, sabe? Eu falei, nossa, mas que isso? Eu orava 2 horas e agora não estou conseguindo, meia hora já estou com dificuldade. Parece que começou a enferrujar, vamos dizer assim, né? Mas se você dá prosseguimento a isso, você consegue. Eu lembro que uma vez eu cheguei numa vigília, tem uma igreja de muita oração, e a gente chegou lá, acho que era meia-noite, e eu lembro que eu fui orando e sentindo uma graça, um poder, mais um poder, quanto mais eu falava, e eu orei de meia-noite até 3 horas direto. E aí, quando falou, acabei, quando eu olhei, um monte de irmãs obreiras sentadas no banco, com o olho aberto, com os filhos dormindo no colo, olhando para um lado, olhando para o outro, entendeu? E eu vi assim, a maioria não estava conseguindo mais orar. Justamente. Então, quer dizer, a oração, ela vai, igual, já expliquei para os irmãos, a oração de fortalecimento, que nos fortalece, entenderam? Que nos fortalece. Certa oração que não é para quem já está forte, essas orações são orações de combate. Você está lutando contra o mal, lutando contra os demônios, contra os espíritos, que está atormentando a casa, atormentando a vida, né, está tentando vir. Então é para quem está forte, não é para quem está fraco, é para quem está forte. Já está fortalecido pelo poder da oração. Então, quando ele ora, né, que ele entra no combate, é como um guerreiro. Entrou no combate. Né? Os irmãos mesmo podem ver que o apóstolo Paulo, quando ele pediu à igreja que orasse sem cessar. Ele falou isso, Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Ele falou muita coisa, mas numa oração que Paulo pediu, ele falou assim: combatei comigo. Combatei comigo em oração. Então, quer dizer, era uma coisa, não era a oração de fortalecimento, não. É para quem já estava forte, para entrar naquela guerra, para combater contra principados e potestades. Na oração. É claro, né, irmão? Você vai orar, mas quem combate é Jesus, né? É ele que entra. Mas ele entra, você está ali na oração combatendo, orando. Mas você está fortalecido no revestimento, para que aquele mal caia por terra. Mas a outra oração que nós estamos falando é de fortalecimento. É para Deus nos fortalecer, nos encher, nos revestir da sua glória, né? Nos dar força para nós abrir nossa visão espiritual, para nós entender a palavra. Entendeu? Esse tipo de oração é de fortalecimento. Você está lendo a palavra, mas não consegue entender. Você entra na oração, o Senhor vai abrindo sua mente, você vai ficando forte para conseguir entender o que está escrito, o que Deus está falando. Não é isso? Acharam o versículo para mim? Paulo falando, combatei comigo. Enquanto os irmãos acham, vamos lá em Daniel, que vocês viram que Daniel, quando ele percebeu que as profecias de Jeremias, ela era de 70 anos, e ele queria entender aquele mistério, ele não conseguia. O que ele fez? Ele entrou na oração, e na hora que ele entrou, vocês viram que o príncipe da Pérsia, né? Ele lutou, que era Satanás, para que Deus não entregasse a revelação para ele, né? Para que o anjo não entregasse, mas ele continuou na oração, e o anjo veio, conseguiu passar, né? Entregou para ele. Vamos lá. 9 e 10? Aonde que está? Colossenses 4 e 3. É essa mesmo, vamos lá. Colossenses 4 e 3. Pode ler.
orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. Justamente esse versículo, tá vendo? Tem outro que fala combater comigo, né? Mas esse aí também deu a orar para que Deus nos abra a porta da palavra, né? Abra essa porta. Quer dizer, não está conseguindo passar, né? Para Deus abrir, para nós falar dos mistérios. Mistério, irmãos. Não é para nós, como diz, falar, ficar, né, remendando, repetindo. Não, é para falar dos mistérios de Deus. Então precisava orar para abrir aquela porta. Não pode ser daquela forma, né? Ah, meu Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Aquela com preguiça, né? Vontade, né? Como é que abrir a boca? Igual eu entendi você, não consigo orar dessa forma, não, você não quer orar, olha para mim aí. Você viu? Justamente. Não quer orar, não quer fazer uma oração pedindo a Deus com vontade, com vontade, ele está pedindo, está falando só. Justamente. Está falando. É o tipo da coisa. O problema das pessoas é esse. O irmão falou que a gente tem que orar muito, tá vendo? Então fica lá, vou orar muito agora, né? Senhor, é hoje, Senhor. Verdade. Verdade o quê? O que é verdade? O que está sendo verdade? O que está falando? Entendeu? E fica nisso aí, mas só querendo ganhar tempo. Sabe o que me lembrou? Quando a professora pedia a gente para fazer resumo de 20 linhas e a gente não tinha mais nada para falar, a gente escrevia uma letrona de todo tamanho para dar as 20 linhas. Justamente. Justamente, né? E você vê, e muitas vezes é isso. Irmãos, meu Deus, se eu quero a fortaleza, meu filho, eu vou ficar lá fingindo de bobo que eu estou orando? Aí eu vou entrar e quero orar, porque eu quero, se eu quero ficar forte, não é? Eu quero me alimentar daquela oração, eu não vou ficar lá dando bobeira. Eu vou entrar e vou orar, uai. Eu já percebi isso, quando você está meio cansado, o diabo aproveita o seu cansaço. Aí fica ele te colocando seu treino aquela vontade, mas quando você começa a orar e pede a Deus para te livrando, te dando força, Deus vai te dando força, vai por favor. Você vai começando a orar, você vai pedindo, Deus vai te dando e você vai, né? Justamente, é o que nós estamos falando aqui. Agora, pensa bem, você está cansado, eu estou cansado, o corpo não está aguentando. Senhor, eu quero orar, eu preciso orar, Senhor, né? E aí você fala com Deus, não, o Senhor me ajuda aí que eu preciso orar. Então, ele vai te ajudar, ué. Ele está vendo o seu esforço. Agora você já está lá, já estou cansado mesmo, não, Senhor, Deus abençoa, muito obrigado e amém. Ué, não vai te dar força nenhuma, vai acabar, você vai ficar acabando mais fraco, porque não tem como, você não está querendo. Deus vai brigar com você por causa de... Não tem problema não, não é? Tem problema. Não quero orar não, não ora, mas só também não vai ficar forte. Nós estamos falando de quem quer ficar forte na fé, então precisa orar. Daniel 9:2, Daniel 9:2. 30. Espera aí, vamos ler. Vamos lá no Daniel 9:2, depois nós vamos lá no Romanos. Daniel 9:2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Amém. Não, tá vendo? Pode ler só mais esse, no 4. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda os consertos e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Viu? Agora, vai lá quando o anjo já vem, desde quando aplicaste o seu coração. E o anjo ainda fala uma coisa interessante. 10, Daniel fez a oração, né? Fez a oração. E depois no versículo 10, versículo 12, olha o que o anjo fala com ele. Então me disse, não temas, Daniel,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Viram aí? Isso aqui é interessante. Daniel, desde quando aplicaste o seu coração. Não é somente aquele negócio, eu estou doido de saber esse mistério aqui, o Apocalipse. Estou doido de Deus, Senhor, me revela o Apocalipse. Revela, Jesus. Revela, Senhor, revela. Só de boca para fora. Só de boca para fora. Não tem querendo nada. Ou talvez está querendo que Deus revela, porque não revelou para ninguém ainda. Revela para mim que eu sou o primeiro a ser revelado. Não funciona. Não funciona. Entenderam? Vou falar bonito hoje na igreja, porque o Deus não existe. Daniel, desde quando aplicaste o seu coração, a sua oração foi ouvida. Né? A sua oração foi ouvida. Quando você aplicou o coração, ela foi ouvida. A mesma coisa é nós. Vou orar porque o irmão falou que a gente tem que orar, então vou orar. Então não adianta. Não, é melhor nem orar. Fica calado que é melhor, você vai ganhar mais tempo. Você não vai irritar Deus, porque aí você nem vai irritar Ele. Aplicou a compreender. E não era nem questão de querer, que ele queria, vou ser melhor do que Jeremias, vou ser melhor do que. Não. Aplicou para entender aquilo. E Deus viu que aquilo era bom, sabe por quê? Porque o que Daniel escreveu serviu para nós, está escrito para nós. Deus não revelou só para o Daniel, ele revelou foi para nós também. Entenderam? Então é uma coisa que foi associada a uma causa, a uma razão, a um motivo. Entendeu? Não é aquela coisa, eu estou querendo só para mim entender, para mim falar com os outros, para saber que não funciona. Deus não funciona. No versículo de Daniel 9, né, que ele pede para Deus revelar, no 21, eu queria ler o 21 só para... Pode ler. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Viu? Então quer dizer, viu como é que é a diferença quando você aplica o coração? Essa oração, irmão, de fortalecimento é isso. Você aplicou o coração, a gente aplica a Deus para Deus nos fortalecer. Não é para Deus nos fazer maior do que os outros, nem grande, não, é para Deus nos fortalecer. Essa oração que é do fortalecimento. Deus te revestir, te dá graça, né? Força para você, né, vencer. É isso que é a oração de fortalecimento. Agora, nós voltamos lá em Mateus 6. Foi o que Jesus explicou para os discípulos. Né? Jesus explicou muito bem. Quando vocês forem orar, não faz como gentil. Fica lá repetindo a coisa, pensando que você vai me passar a perna, que você não vai passar a perna em mim, não. Te conheço, meu filho. Sei que você está querendo engalobar. Não vem com esse negócio de passar. Não vai passar a perna em mim. Eu sei o que você está querendo. Entendeu? A pessoa não entende. Muitas vezes a pessoa ele não conhece Deus. Ele acha que Deus é um homem igual a nós, que qualquer um vai passar a perna nele. Já te conhece. Antes de você nascer, já sabia que no dia tal, na hora tal e na hora tal, você ia tentar passar a perna nele. E já sabia, antes de você nascer. Entendeu? Então não existe isso para Deus. Vamos lá. 6, 7, olha você ver. E, orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Viu? Não usa de repetição como gentios. Irmão, então eu não posso orar muito tempo. Não, você pode orar muito tempo. Eu não posso falar a mesma coisa. Não, aconteceu só um texto. Não. Pode falar. Ele falou assim, não usa de repetições como gentios. Com o objetivo de pensar assim, eu vou repetir, igual a irmã falou, vou escrever com letra grande para cobrir a folha, né? Vou repetir, aí Deus vai ver que eu estou orando muito e não quer dizer nada para Deus. Né? Mas muitas vezes você vai pedir a Deus uma coisa, tem uns que usam até aquela bobagem, né? Não, você já falou com Deus, já acabou. Quem falou?
Ele não falou para nós orar sem cessar? Não é? Falou, não, já coloquei na mão de Deus, é porque ele não quer orar. Ele quer orar, porque você não viu que Jesus contou o caso da viúva? Vamos ver a irmã? A pessoa está pedindo ali, ela não tem palavra, não, Senhor. Continua, né, fazendo a obra e tal. E repetir. Aí é tipo assim, como se eu estivesse repetindo. Entendi. Eu estou fazendo oração, aí eu estou escutando a oração do irmão, né? Igual a gente gosta de ouvir a oração da Miranda e tal. E eu estou repetindo o que ele fala. Entendi. Não é igual, né? Porque eu também estou na mesma fé. Ah, entendi. O Senhor quer que você, com as suas palavras, né? Mas a repetição que Jesus está falando é assim, você mesmo vai repetir. Você escreveu um texto lá para você orar. Aí você orou aquele texto, depois você volta lá de novo. Volta lá de novo, entendeu? Volta, isso aí você está repetindo. Uma coisa sem sentido. É isso que Deus fala, não fica repetindo. Porque achando que você vai repetir, tem umas 20 vezes que você vai mostrar que você está orando muito. Não quer dizer nada. Não, o Senhor fala assim, ora, entra no seu quarto e fala com Deus, né? A sua oração. Como nós falou aqui, na hora que o Senhor vai te fortalecendo, você vai tendo mais gozo para você orar, entendeu? Vai tendo gozo e vai falando com Deus, e Deus vai te dando graça, você vai ficando fortalecendo. Quando você pensa que não, você está orando 1 hora, 2 horas, entendeu? E falando com Deus e sentindo aquela graça poderosa, é assim. Essa é a oração. Justo. Justamente, entendeu? Porque você está orando, Senhor, cura. Ô, Senhor, o Senhor precisa curar. Senhor, cura. Você entendeu? Às vezes, não, eu não estou fazendo isso para me aumentar a minha oração. Eu estou fazendo isso porque eu preciso, eu preciso que Ele me cura. Insistindo para Ele fazer, porque eu preciso aí. Não é? É a minha necessidade. Irmão, justamente. Justamente. Entenderam? Igual, por exemplo, muitas vezes a pessoa pensa assim, eles até usam, né? Quando o crente não quer orar, não, Deus já sabe de todas as coisas. Você nem da gente orar, não? Antes de abrir a boca, ele já sabe. Então precisa orar, não. Então para que ele mandou orar? Para que Jesus foi orar? Para quê? Deus já não sabia que ele ia falar? Ele também não era Deus? Ele não precisava. Para que ele ia orar? Entenderam? Então eles não conseguem, irmão, interpreta o texto e não entende. O Senhor quer, a oração é necessária para o homem. O homem sem oração, na fé, ele não sobreexiste. Irmão? Vamos ver. Ô pastor, às vezes quando você pede para Deus, fala assim, ai Deus, eu estou cansado, tem como você colocar a palavra na minha boca? Ele aumenta até a sua fala, pega palavras que você nem está pensando nelas, aumenta e faz uma maravilha, entendeu? Verdade. Só que a pessoa fala assim, não, eu não quero, não, eu estou cansada, não quero, oh meu Deus, é isso e tchau. Justamente. Deus, como disse, pediu o Senhor, Ele te fortalece. Eu ia falar justamente porque criou até uma ideologia, né? Com essa palavra, porque os que assim, não. Jesus falou que não pode usar de vãs repetições. Impede até as pessoas de clamar mesmo. Porque justamente. Assim, não começa a falar demais, não. Porque Jesus falou que não precisa usar de vãs repetições. Jesus já sabe o que você quer, então não fala, não, entendeu? E Jesus não falou, não foi bem assim, porque você pode ver que quando Jesus estava em agonia em Getsemane, ele foi orar ao Pai 3 vezes, usando as mesmas palavras. As mesmas palavras, viu? Entendeu, irmão? Tá vendo? Eles interpretam a Bíblia e depois ainda vai ensinando isso para os outros. E a gente não sabe que o objetivo disso, que toda interpretação é do diabo. Toda interpretação é do diabo. Então, a intenção é essa, que, não, você não pode ficar repetindo, você está repetindo, para você não orar. Você não orar. Entenderam?
Justamente. Acha o versículo para mim, Jesus orando 3 vezes. O Pedro. Pastor, o senhor falou das 11 repetições, né? Da pessoa achar que ela tá, da pessoa perseverar e da pessoa repetir. É possível, por exemplo, uma pessoa falar assim, Deus, eu tô buscando, mas em vez de ela estar perseverando naquilo, ela só tá insistindo? Perseverando. Tipo, ela confundir a insistência dela com perseverança. Tem outro ponto. Outro ponto existe. Porque a perseverança parece quase a mesma coisa. Insistir e perseverar é quase a mesma coisa. Porém, existe certas insistências que é só, como diz, um meio mecânico. Está insistindo, pensando que você vai vencer a pessoa pelo cansaço. Mas você não está perseverando, porque, igual o cooperador Ricardo falou, aquilo não está no seu coração. Não está, então não é perseverança. Não está no seu coração. Você só está repetindo para cansar a pessoa. Eu vou cansar Deus, vou falar, até ele me dar. Né? E não é uma perseverança. Não, é simplesmente você está querendo cansar Deus, achando que Deus vai cansar, né? Só que ele não cansa, não. Viu? Os pais, Deus está resgatando, né? Trazendo para a casa do Senhor. Perseverou. Justamente. Deus pode mostrar quando uma pessoa está insistindo em vez de perseverar? Para a pessoa. Mas porque orações elas são individuais. Cada um está orando, ora individualmente. Porém, o Senhor pode mostrar quando Deus está querendo falar com aquela pessoa e está percebendo, Deus está vendo que aquela pessoa está fazendo o contrário, né, em vez de perseverar, está insistindo com Deus, tentando enganar. Se o Senhor observar aquilo, ele pode falar com outro irmão, fala com ele, que a forma que está orando está errada. Deus pode revelar, né? Deus revela. Mas a oração é individual, a não ser quando eu estou orando para as pessoas. Quando você está em cima do altar orando para a igreja, aí você está orando ao público. Não é a mesma oração que você faz lá no banco. É oração ao público. Então, na hora que você está orando para o público, e você está lá tentando enganar, Deus pode te corrigir lá em cima. Porque você está falando com todos. Aí Deus pode levantar um profeta, meu servo, essa oração sua tá me atrapalhando aí, meu filho, está atrapalhando a minha obra. Desce daí, dá um jeitinho aí. Pode falar, isso aí Deus pode fazer. Esse que a Valéria achou. É Mateus 26, 44. Mateus 26, 44. Pode ler. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. As mesmas palavras. Está vendo? Jesus orou dizendo as mesmas palavras. Agora, ele estava repetindo porque ele queria falar muito tempo com Deus, se ele mesmo ensinou a não repetir. Não foi? Usar de vã repetições para tentar... Não, ele repetiu porque havia uma necessidade. E Jesus sabia que o Pai não ia ouvir aquela oração. Não, e engraçado. Ele já sabia, mas ele orou. Ele não fala de repetições, ele fala de vãs repetições. Vãs, tem vãs na frente. Justamente. Vã. 38. 26, 38. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Viu? Havia uma necessidade. Então o irmão chegou, está passando um problema muito difícil. Uai, você orou de manhã? Eu já orei de manhã, não preciso orar hoje mais. Não, pode orar de manhã, pode orar de tarde, pode orar de noite, pode orar o tanto que você quiser. O Jesus não fez isso? É uma necessidade, irmão. Você não está orando ali para aparecer para ninguém, nem para mostrar nada para ninguém. Você está querendo que você abra sua bênção, sua vitória. Deus entra na questão. $20 anos. Está vendo? Isaac orou 20 anos. E o que ele queria? Ele não queria um filho? 20 anos orando. E já tinha promessa. E Deus quer dizer, já tinha um decreto de uma promessa para ele. Era decretada. Ele tinha que ter o filho. Mas ele orou. Agora, por que será que Deus já decretou? Porque sabia que ele ia orar. Olha Deus já impulsionando ele. Está vendo, irmão? A oração que a gente precisa. A gente já teve experiência com o Senhor, que a gente
Justamente. Até no monte, através da oração, Deus revelava tantas coisas que ia acontecer com ele antes de acontecer. Justamente. Tudo através da oração, né? Justamente. Então, o Pedro? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Por exemplo, uma pessoa está orando para uma coisa. Só que Deus quer que ela ore para outra coisa. E a pessoa, sabendo disso, ela continua a orar para a coisa que ela quer. Como que Deus olha isso? Não, você pode orar para os dois. Pode. Você está orando por uma coisa. Você está orando porque Deus quer. Né? Ah, Senhor, o Senhor quer que você ore por Joaquim. Você está lá orando por Joaquim. Tá bom, você acabou de orar por Joaquim, Senhor, mas eu também estou precisando disso, estou precisando daquilo. Amém. Não tem problema com Deus, não. Pode orar por Joaquim. Fala tipo uma busca, tipo Uma assim, busca. igual você falou, eu quero orar por Pedro, não, eu quero orar por Pedro, aí Deus quer que eu ore por Joaquim, mas aí eu posso orar pelo Joaquim e posso orar por Pedro. Por Pedro. Mas assim, e se for um caso que Deus, é uma coisa que eu estou insistindo com Deus, que Deus já falou que não vai me dar, ou já não. me deu sinal, um exemplo. Igual o Balaão, Deus já tinha falado com ele que não era para ele ir, mas ele foi lá, vou orar de novo. Não, É isso aí diferente, não. né? Porque a oração é quando ela é respondida. Se ela já foi respondida, acabou. Gente, Deus, as pessoas não entendem quem é Deus. Deus, irmão, não é igual eu, não é igual você. Não, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus não volta. Não tem esse negócio. Por isso que ele já fala pouco. O Senhor fala pouco, porque o que ele fala está falado. A palavra dele fez o mundo. Então você acha que Deus vai ficar lá? Você orou, ele falou não. Aí você orou, não, pode ir. Aí eu acho que pode. Ah, sei lá, você que sabe, resolve embaixo. Esquece Deus, não, é. Se ele falou não, acabou. Morreu a história. O Balaão foi lá? Foi, levou prejuízo. Não foi o não de Deus? É o não de Deus, e não tinha para onde correr. Pode ir a hora que você quiser, você vai levar prejuízo lá. É não e não, não tem conversa. Porque tem hora que vai trabalhar em certos lugares, sente aquela vontade de orar naquele local, para aquelas pessoas. Deus focando para orar naquele momento, não é isso? Justamente. Tem lugar que a gente vai trabalhar, igual eu trabalho em vários lugares diferentes, tem hora que dá vontade de orar naquele momento. Não para uma pessoa só, mas para aquele local, porque as pessoas vão trabalhar naquele lugar. Justamente. Verdade. Deus faz a gente orar mesmo. Entendeu? Então, irmão, vocês estão vendo que a oração ela é necessária na vida do crente. Não existe evangelho sem oração. Não existe. É o evangelho de oração, que você precisa de oração para curar, já é oração de combate. Você precisa de oração de súplica, mas você precisa da oração do fortalecimento. Nós temos que ser fortalecidos. É por isso que Paulo orava, Jesus orava. Primeiro ele saía, Jesus saía e curava os enfermos. Ele orava para curar os enfermos. Aquilo ali não era para ele não estava orando para ele estava orando para os enfermos. Mas havia a oração que Jesus orava para ele. Para ele. Essa é a oração do fortalecimento. Né? Ele está orando para ele. E muitas vezes, essa questão de orar para ele, irmão, assim, não é quer dizer que eu vou chegar lá e falar, ah, Deus, é só eu, não. Não é isso, não. Eu posso estar orando para outra pessoa e estou orando para mim. A mesma coisa. Estou mantendo na oração, porque na hora que eu estou ali orando, até apresentando outras pessoas, mas o Senhor está me renovando, me enchendo. Eu estou apresentando outras pessoas. Estou falando só de mim. Estou falando de outras pessoas, mas está me enchendo. Agora, quando Deus fala comigo, né? Ó, aquele irmão aquele irmão ali está perturbado. Tem um diabo lá. Levanta e combate. Aí eu já entro para combater. Sai daí, demônio. Cai por terra, sai daí, tem que ir embora. Pronto, eu estou combatendo. Eu não estou orando para mim, estou orando para o irmão. Aí eu estou orando para o irmão. Não é para mim. Mas quando eu estou orando para mim, é para me fortalecer. Senhor, me dá unção. É como nós falamos, é entrar no quarto. Fechar a porta e falar com Deus. Entendeu? Esse entrar no quarto, mas não é você entrar no seu quarto, não. Né? A pessoa acha que é entrar lá no quarto, tem gente que só ora no quarto. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele falou entrar no quarto, quer dizer, fechar as portas. As portas que quando você está orando na igreja, está pensando lá no serviço, pensando, isso aí as portas abertas. Olha que você tem que fechar elas. Fecha elas, é só você e Deus. Não é? Não,
muito interessante o ensinamento, que eu estava pensando que também não adianta também a pessoa entrar diante de Deus sem ter um objetivo também na oração, né? E ficar lá na cadeira. Por que eu vou orar? Eu vou orar para isso. Eu vou orar pra... Mas às vezes, tipo assim, Deus não tocou ele para orar em nada. Ele está indo só de uma forma carnal. Né? A oração vem no espiritual também, né? Espiritual, igual vou supor, às vezes, né? Vamos supor, às vezes você está na sua casa, aí vem, Deus te impulsiona aquele momento que você tem que orar. Aí você vai, porque Deus está te mandando, aí você tem um objetivo, né? Para você ir lá orar, para você combater, para você buscar a Deus, entendeu? Mas também a pessoa entrar diante de Deus só por entrar, sem nenhum objetivo, sem nenhuma graça, só para cumprir ali um figurino, não vale a pena, porque aí a pessoa, além de estar fazendo oração de bobo, né, perdendo o seu tempo, porque a oração não vai passar do teto, ele não está fazendo de uma forma espiritual, ele está fazendo de uma forma carnal. Justamente. Como diz, irmã, uma oração sem propósito. Não tem propósito, não tem objetivo aquela oração. Só que eu vou orar, porque Jesus falou para mim orar para os fulanos. Deixa eu ver, quem está precisando de oração? O fulano. Você, a pessoa fulano lá que está precisando. Vou orar lá pro Quem Zé mais? do... O ciclano também. Uai, e aí? Entendeu? Nós temos que orar para todo mundo. Então ora, Deus abençoe todo mundo. Pronto. Morreu. É mesmo, porque às vezes a pessoa pensa assim, oração. Aí ele pensa assim, oração tem poder. Então, eu vou orar aqui, vou orar pro seu Zé, que mora lá em cima, vou orar pra dona Terezinha, que mora lá embaixo, entendeu? Tudo bem, a pessoa pode até orar, mas igual a Valéria falou, achei interessante. Tem que ter propósito e objetivo. Às vezes você pode até orar. Deus não te tocou, você vai apresentar, mas vai ser uma oração sem fundamento. Justamente. O Zé não vai receber sua oração, vai ficar tipo assim, é como se estivesse lançando palavras ao vento. Justamente. Aí orações em vão, palavras em vão. Sem fundamento, né? Sem poder, sem graça, sem nada, né? Justamente. Quando ele está fraco, mas está insistindo na oração, o Senhor renova. Você está com boa intenção, Deus renova. Porque Deus sabe, irmão, que nós todos somos fracos. Todos nós somos fracos. E Deus sabe disso. Né? Tem hora que a gente está mais fraco ainda. Né? Nós já estamos mais fraco. Mas na hora que a gente vai diante de Deus buscar Ele é o socorro. Ele vai rejeitar nós? Não, de jeito nenhum, ele acolhe. Ele tem que insistir. Porém, irmãos, aonde que entra a outra questão, né? Quando o crente não está podendo orar, não está conseguindo, ele tem que pedir alguém para orar por ele. Alguém precisa orar por ele, né? Porque muitas vezes é o que aconteceu com os amigos de Jó, não é? Os amigos de Jó teve que orar para eles, porque Deus não ia ouvir eles, né? Então já teve que orar para eles, para Deus ouvir eles. Então tem hora que é onde que nós temos que pedir alguém para orar por nós. Alguém tem que interceder por nós. A Valéria foi uma coisa assim, interessante aqui, sobre essa questão, vamos supor, de insistir na oração. É interessante. Porque, por exemplo, vamos supor, a gente pode até insistir numa oração, mas se a gente está fraco, às vezes a gente tem que mudar o rumo da nossa oração. É uma oração de súplica, de pedir. Vamos supor, eu estou fraco aqui, mas eu estou, manda fogo, Senhor, manda fogo. Que repreende esse demônio, repreende aquela coisa. E inventando um monte de palavras, dizendo eu que estou insistindo. Não, mas se eu estou fraco, então eu ajoelho, dobro meu joelho e vou chorar na presença do Senhor. Justamente. Oh, Deus, tem misericórdia de mim, Justamente. Senhor. Eu não tô conseguindo concentrar. Igual eu fiz. Eu orei. Você acha que eu fiquei em pé, falando um monte de coisa sem pé e sem cabeça? Eu não estava nem conseguindo orar. Eu ajoelhei e humilhei diante de Deus. Eu falei assim, eu não estou conseguindo orar. Eu também não ia ficar falando alto, Senhor, não estou conseguindo orar, meu pai, entendeu? Mas eu ajoelhei e falei, Deus, eu não estou conseguindo orar, Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansada, eu queria aproveitar esse momento, me dá graça, eu estou afim de sentar, Senhor, afim mesmo, vou ser sincero com o Senhor, Deus conhece a gente. Verdade. Entendeu? Eu pensei, eu estou afim de sentar mesmo, estou afim que o irmão falar amém. Eu vou ficar até aliviada na hora que ele falar amém. Eu falei assim, só que eu sei que isso não é legal, Senhor. Então eu humilhei. Mas foi outro tipo de oração. Eu não levantei e fiquei tentando sendo que eu não estava conseguindo orar. Justo. Não foi que nós falamos aqui das orações? Orações de combate. É para quem está forte. Para quem está forte e para quem... Não é só estar forte.
para quem tem autoridade. Deus deu autoridade para aquilo. Não é para qualquer um. Crente, vamos lá combater com o diabo. Já contei para os irmãos no monte, né? Chegou lá no monte, falou comigo, irmão, nós vamos entrar aqui na oração aqui, eu no campanha, no monte. Eu falei, irmãos, que benção. E era jovens. A campanha aqui, mas nós vamos mexer no ninho do diabo. Eu falei, eu que não vou mexer lá, você é doido? Foi a única vez que eu vi do monte, nunca mais eu vi lá. Orar para mexer no ninho de diabo, irmão? Que ideia fraca do sujeito? Se ele estivesse no espírito, não estava caçando nada com o ninho do diabo. Não, caçando é Deus, rapaz, caçando ninho de diabo. Não presta atenção. Então, muitas vezes, você já está fraco, ainda vai ficar lá, sai daí, demônio, sai não sei o quê, sai não sei o quê. Meu filho, você que está falando, peraí, deixa eu ir aí. É os filhos de Cefa, não foi? Foi expulsar demônio lá, saiu de lá rasgado e batido e apanhando de tanto tomar cor. Por quê? Né? Eu ia falar. Uma coisa assim, uma vez você falou sobre que a pessoa, quando ela não é humilde, ela tem dificuldade de orar, não sei se é súplica, né? Tem. Eu realmente estava pensando aqui, quando a pessoa ela tá com o ego dela muito grande, ela tem dificuldade daquela oração no particular. De humilhar. Não estou falando assim que você vai, toda vez, você vai ter que orar no particular. Vai ter momento que você tem que combater e tudo. Mas parece que essa oração, no particular, de se derramar sua alma perante Deus, o soberbo não consegue fazer. Justamente. Verdade. Quer dizer, não consegue. Então, eles falam assim, oração é humilhar, é humilhação. Mas não é toda oração que é humilhação, não. A do fariseu, ele estava muito soberbo na oração. Ele fez a oração soberba. Ele não estava humilhando. Né? Então, as pessoas, não, porque oração é humilhação, irmão. Você está orando, está humilhando. Não está, não. Você tem que orar e humilhar também. Humilhar para orar, né? Pedro? Eu tenho duas dúvidas, né? Quando o Filipe ele vai em Samaria, né? Ele vai lá fazer a obra de Deus. Ele chama os apóstolos, né? Para colocar a mão, né? Terminar a obra. E tem o Simão, né? Que ele vê os apóstolos pela mão, né? Vê as pessoas batizadas pelo Espírito Santo. E ele pede para os apóstolos vender aquele dom que eles tinham, né? Justamente. Aí Pedro repreende ele e pede para ele orar, porque ele viu que estava em fel de amargura. Só que o Simão fala que era para eles orarem por ele. Naquela situação, o Simão poderia orar ou o Simão ele estava fraco? O Simão? O Simão estava com engano. Ele estava com engano. Ele queria comprar os dons de Deus. Porque parecia uma coisa boa, mas não era. Ele queria comprar o dom de Deus e ele falou assim, eu quero comprar esse dom, porque na hora que eu colocar a mão, as pessoas podem. Ele queria, como diz, queria ser famoso. Entendeu? Ele queria a fama, ele queria usar o dom de Deus para ficar famoso. Então, por isso que Pedro falou assim, isso aí não é para você. Né? Você está em fel de amargura. Então, por isso que Pedro falou assim, ora por ele. Porque não era, entendeu? Agora, para ele orar a Deus agora, aquele Simão, ele tinha que mudar esse pensamento, esse sentimento dele. Começar a achar que ele poderia ganhar dinheiro com as coisas de Deus. Né? É o que muitos têm por aí. É por isso que nem toda vez, né, nem toda oração a gente ora. Nem toda oração. Tem hora que, até para orar, o Senhor tem que falar, pode orar. Ora. Toca para orar, porque nem toda oração a gente faz. Porque não sabe qual é o propósito da pessoa, o que ele está querendo. A minha outra dúvida, não sei se é tão com ensinamento, mas eu fiquei com uma dúvida, né? Tem casos que tem hora que Deus chama pra gente orar de madrugada, né? Aí a pessoa acorda e tal. Como que a pessoa sabe que ela não acordou por acordar e quando é Deus que está chamando ela para orar? Não, a pessoa sente. Porque quando Deus fala, você sente. É como se ouvisse a sua própria voz. Você não vai ouvir uma voz. Levanta, Pedro. Não, você não vai ouvir essa voz. Mas você vai sentir naquela hora. Chamou. E aí você vai perceber que a oração vai fazer efeito. Ela vai fazer efeito. Agora, se você acordou de noite e disse, agora vou orar porque eu acordei mesmo, não tem problema não, pode orar também. Só que não é que Deus chamou você para orar, né? Mas você pode orar, não tem problema não, ué. Pode orar também, tranquilo, né? Se tiver com sinceridade, amém, ué. Aproveita, né? Quando Deus te acorda para poder orar, você já acorda pensando na oração. Justamente.
A Karine ia perguntar? Ah, com certeza. É. Justamente. Esse ponto que a gente tem, que nos. Existe pontos, irmãos, que nos enfraquece, é porque esses pontos são coisas que a gente automaticamente, não é que a gente gosta, mas é uma coisa que a gente faz com frequência e não está muito bem querendo aquela libertação. É mais ou menos assim, você não quer aquela libertação. Então, por isso que o diabo está sempre voltando no mesmo ponto. Ele sabe que você acha legal aquele negócio. Sente prazer naquilo. Aí, na hora que a gente começa a encarar aquele ponto ali, você começa a encarar e começa a rejeitar aquele ponto, o diabo já não te ataca lá mais. Por exemplo, vamos supor que o meu sentimento, vamos supor que eu tenho um sentimento de inveja. Aí quer dizer, mas eu gosto da inveja. Eu gosto dela, entendeu? Mas eu tenho um sentimento de inveja. Então, toda vez que eu começo a levantar, o diabo já sabe que eu tenho uma inveja, ele levanta uma pessoa para me invejar ele. Mas eu gosto da inveja, entendeu? Eu sinto bem com aquilo. Entendeu? Muitas vezes existe outras coisas. Eu falei só de inveja, né? Um exemplo, só exemplo. Eu sinto bem com aquilo. Eu sempre estou querendo invejar alguém. Eu já gosto daquilo. Tipo assim, vai causar uma tristeza no momento que você não conseguir vencer. Mas, por exemplo, na hora que você competir, você vai sentir prazer se você Prazer que vencer. você venceu. Se você vencer a pessoa. Aí você não consegue sair dela. Você não sai, porque você gosta daquilo. Aí na hora que você começa, opa, peraí, isso não é de Deus, eu vou rejeitar. Você começa a rejeitar, aí o diabo está sempre atacando ali. Na hora que você começa a rejeitar isso e quer mudança, o que Deus faz? O diabo já não consegue mais te atacar ali, porque aquilo já não tem mais no seu coração. Não existe mais. Entendeu? É a sua fraqueza, aquela fraqueza ali, ela acabou. Então como é que ele vai atacar lá? Se ele atacar, não vai adiantar nada. Então perde a força dele. Né? Agora, acontece muitas das vezes do diabo julgar uma seta. Quer dizer, eu não tenho aquele mal, mas ele me julgou uma seta. Então, quer dizer, naquela hora, vamos supor que eu não sou uma pessoa invejosa, mas naquele momento eu senti uma inveja. Mas porque ele me julgou uma seta. Mas eu não sou invejoso. Aí naquela hora ali, eu vou orar, Deus vai dar graça, aí o Senhor vai repreender a seta, pronto, eu vou continuar normal. Mas se eu já sou invejoso, sempre ele vai me vencer, porque eu tenho esse problema. Aí eu tenho que me libertar desse problema. Aí eu venço. É só um exemplo de inveja, né, gente? Aí compara os outros pecados, né? As outras coisas. O diabo enfiava as pessoas na minha casa para fazer eu falar e depois fazer eu contar com meus vizinhos. Tá vendo? Aí. O diabo sabia que se mandasse aquele endemoniado eu ia falar. Aí ele fazia isso aí. Agora eles nem passam lembrado mais, porque eu comecei a orar com você mesmo, deu o ensinamento para nós, que a gente tem que orar aonde a gente tem dificuldade. E eu tinha dificuldade. Às vezes eu não queria falar. Igual um dia eu contei o negócio da água. Eu sei que a vizinha tem um gato lá e não paga a água. Eu ficava invocada com esse trem. Aí eu vi ela lavando, passei. Hoje eu chego, estou vendo ela lavando e falo, podia jogar do lado de cá também. Acabou. Viu? Tá vendo? Quer dizer, mas aqui, você viu o que a irmã Leite falou? Quer dizer, ela tinha essa questão. Você viu? Ela tinha essa questão. Agora, na verdade, você, como disse, falava, né? Você sabia, você começou a perceber que não podia falar que o diabo estava usando. Mas você falava. Mas na hora que você sentia bem de falar. Não, falei mesmo. Falei. Não sentia? Sente. Sente. Na hora que você entendeu, esse está me prejudicando, você está doido, não estou sentindo bem com você não, vou parar. Cortou, libertou, acabou o problema. O diabo não ataca mais lá. Viu? É assim que funciona, realmente. Explicou direitinho. Eu queria fazer uma pergunta. Porque eu lembrei de uma coisa. Você falou sobre os discípulos, né? Que Deus deu poder a ele momentâneo e tal, mas que depois eles ia precisar
né, de orar, de De jejuar, Então, a vida, né? ter uma vida de oração, consagração, para eles ter poder, né? Para ter essa unção. A oração também, quanto mais você ora, mais unção você tem também. Justamente. Oração e jejum dá unção, né? Dá unção. Porque às vezes a pessoa pode falar as mesmas palavras que o outro, ou pode cantar o mesmo louvor que o outro, mas um tem unção e o outro não tem unção. Justamente. Que é a consagração que faz isso, né? Justamente. Mas não era isso que eu ia falar. Eu ia perguntar o seguinte: você já falou, por exemplo, que até numa igreja muito conhecida, cheia de poder, né, até um missionário e tudo, que como ele clamava muito pela igreja, orava muito pelo ministério, consagrava pelo ministério, embora às vezes os próprios irmãos também pudessem orar muito, jejuar muito e aquela coisa toda, mas muitos milagres, muitas coisas, muita revelação que Deus dava, não era tanto por causa daquelas pessoas, daquele obreiro, era por causa da intercessão do próprio missionário, né? Missionário. Na hora que ele justamente. saía daquela igreja, que ele ia para outra, já não tinha aquela Acabava a graça mais, aquela unção mais, Acabava a né? unção. Por causa que estava debaixo, como igual Moisés, né? Debaixo da unção que o missionário tinha, a intercessão que ele tinha pela obra, né? Justamente. Quer dizer, o poder que Deus deu para ele, o ministério, e todos que estavam no ministério estavam ajudando ele. Entendi. Então a glória de Deus vinha sobre ele e a glória que estava nele estava em todos. Então Deus pode nos dar graça, por exemplo, claro que a gente também não vai ficar debaixo. Então não preciso orar, não, que o pastor já ora, né, e tal. Mas Deus pode fazer certas coisas através de nós, não propriamente por causa das nossas próprias orações e tal e coisa, mas por causa da sua oração, por exemplo? Não, sim. E outros, né? Não, Pode. mas pode, né? Pode. Entendi. Pode sim, mas aqui, irmãos, igual... Não que eu tô falando que a gente tem que confiar nisso e ficar Justamente, tranquilo, né? existe, Não tô pode, né? falando Mas isso, aqui não. tem a questão, né, irmãos? Igual o missionário, o que Deus usava era em relação às obras. Sim. Mas aqueles irmãos tinham que ter uma vida, Entendi. entendeu? A vida deles era a adoração deles, Entendi. particular. Entendi. Já a unção do ministério que estava neles já era por causa do missionário. Entendi. Amém? Justamente. Justamente, verdade. Mas a gente também tem que alcançar aquele conselho de Jesus, né? Vigiai e orai. Porque às vezes a pessoa vai orar demais e vigiar menos. Justamente. Então, assim, a vigilância e a oração, elas precisam andar juntas, né? Para que o diabo também não venha se andar com o irmão. Porque a irmã fala assim, nossa, mas eu estou orando tanto. Nossa, mas não estou vigiando. Aí acaba que a oração ajuda de um lado, mas a falta de vigilância estraga do outro, porque não está vigiando, né? Vai orar muito, o diabo fica furioso, levanta ele e cai igual patinho, porque não vigiou. Justamente. Amém? Vamos então orar, irmão, em nome de Jesus, já agradecendo o Senhor. Amanhã, em nome do Senhor, nós continuamos no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós agradecemos.